onde passando, deixando tudo limpo, montando e desmontando cidades todos os dias, né? Por quê que nós conseguimos fazer aquilo sem dinheiro? Porque vários setores da sociedade contribuíram financeiramente com o movimento para fazer aquela marcha. Se você for pegar a questão dos alimentos, por exemplo, que nós consumimos durante a marcha, os assentados trouxeram os alimentos que são produzidos lá nos assentamentos. Agora, é verdade que o MST, e está na nossa pauta principal de reivindicações, recursos públicos para investimento nas áreas sociais dentro dos assentamentos. E aí nós estamos vivendo um problema muito importante, eu diria assim, na sociedade brasileira, e importante, eu digo nesse momento, que a sociedade tem que se apropriar desse debate, porque há um desvio de informações aí nesse sentido. O que acontece na nossa visão é o seguinte: nos últimos anos do governo Fernando Henrique, especialmente, houve um sucateamento do Estado brasileiro. E todas as áreas que deveriam se preocupar com as políticas públicas para o campo brasileiro, especialmente para a pequena e média agricultura, ou seja, onde vivem os camponeses, que são os responsáveis pela produção de 80% dos alimentos consumidos no Brasil, eles não existem mais. Ou seja, então, o que nós fazemos, na verdade, o que está na nossa pauta de reivindicação, e isso tem sido motivo mesmo para grandes lutas e enfrentamento e negociação, inclusive com os governos, seja na área dos estados, seja a nível federal. Essa questão da assistência técnica, por exemplo, que é uma necessidade, que é um direito e que deveria ser um dever do Estado garantir assistência técnica aos pequenos agricultores, onde estão inseridos nesse campo os assentados, as famílias que conquistaram a terra através do processo de luta pela reforma agrária. Não existe nenhum programa que garanta assistência técnica para os assentados. Não existe uma política pública para isso. Exatamente. Então, isso é uma necessidade que nós temos na agricultura, que nós temos nos assentamentos e que nós cobramos, reivindicamos, sim, que o governo garanta recursos, garanta condições para que haja esse processo de assistência técnica no meio rural. E, no nosso caso, especialmente, onde estão os assentamentos, né? Outro exemplo que eu poderia te dar é na área da educação, né, no meio rural. O que aconteceu nos últimos anos, especialmente nos últimos anos do governo Fernando Henrique, foi fechar as escolas do meio rural e garantir que os alunos fossem para a cidade. Porque aí havia toda essa coisa do comércio, entre aspas, né, da questão do transporte, que muitas empresas lucram muito com isso. As prefeituras bancam e exatamente, uma forma de... Então, essa é uma luta permanente nossa, que o Estado tem que garantir recursos públicos para investir nessa política pública que é da educação do campo, ou seja, nós queremos escolas, e de preferência escolas de qualidade, né, nas áreas de assentamento. Nós poderíamos te dar vários exemplos disso, né? Você pega a região centro no Paraná, um exemplo curto. Existem mais de 2.500 famílias assentadas, numa região apenas. E tem assentamentos que têm 800 famílias. Então você pensa, o que seria mais importante, inclusive para o Estado brasileiro? Você organizar, montar, construir uma escola dentro do assentamento que vai atender aquela demanda toda, seja de crianças, juventude, ou mesmo de jovens e adultos que nunca tiveram oportunidade de sentar num banco escolar, e é lá, no seu assentamento, na sua comunidade. Inclusive, aquela escola poderia ser referência ou servir de espaço para outras famílias que são vizinhas do assentamento irem lá, né? Poderem também participar. Exatamente. Marina, eu vi certa vez que o movimento, o MST, de alguma forma, ele era patrocinado por governos externos de outros países, justamente para desestabilizar o governo central. O que você acha dessa teoria? Te digo que, infelizmente, não é verdade, né? Agora, nós temos também nessa área da produção, por exemplo, nós estamos investindo agora num projeto em conjunto com o governo da Venezuela na produção de leite e de suco.
nos assentamentos lá do Rio Grande do Sul. Certo. É um processo que está em andamento ainda, essa parceria. Nós esperamos até o final do ano tomar suco de uva, né, que é produzido pelos assentamentos no Rio Grande do Sul, que vai montar uma agroindústria transformadora, né, lá na comunidade, que essa é uma outra questão que nós brigamos por recursos públicos. Por que o Estado brasileiro tem que ter dinheiro só para as grandes empresas, né? Para a Nestlé e etc. Por que não pode investir recursos nas pequenas agroindústrias que vão favorecer a vários moradores de associações no interior do país, que vai industrializar o produto, vai agregar valor, vai gerar emprego, quer dizer, vai mover com toda a vida daquele campo ali, seja lá do assentamento, daquelas famílias diretamente envolvidas ou indiretamente, ou seja, você vai mexer com a economia do município, né? E, infelizmente, essa é uma crítica também. Nesses mais de 6 anos do governo Lula, nós não tivemos nenhuma agroindústria implantada e nenhum projeto de assentamento no Brasil. Né? Coisa. Exatamente. Então, mas essa questão que você me perguntou dos governos exteriores é uma primeira e única experiência que nós estamos fazendo com o governo da Venezuela. Mas mesmo assim para vender produto, né? E não para receber dinheiro diretamente para... Claro que não. Quem recebe o recurso é a associação local, porque como você disse, o MST é um movimento social de luta pela terra e pela reforma agrária. Um movimento social, mas que tem responsabilidades e compromissos com a sua base e também com a sociedade, ou seja, se conquistar a terra, nós temos que lutar para que aquela terra dê frutos e, especialmente, nós já passamos por vários momentos na sociedade que nós tivemos quase que provar que a reforma agrária dá certo. E produzir é uma das coisas que provam que a reforma agrária dá certo, né? Então, é claro que nós fazemos muitos esforços nesse sentido para garantir que isso aconteça. Bom, eu queria falar mais sobre esse assunto, mas nosso tempo terminou e quero agradecer sua presença. E como última pergunta, quantos assentamentos foram feitos no ano passado, em 2008? É difícil dizer o número de quantos assentamentos foram feitos o ano passado, mas posso te dizer com segurança que foi o pior ano da reforma agrária no Brasil dos vários últimos anos para cá. Foi o pior ano, uma pena, infelizmente. Realmente. Bom, muito grata pela sua presença, Marina. Obrigada a você. E espero tê-la aqui várias vezes para a gente discutir esse assunto. Eu acho que a gente só começou a conversar sobre esse assunto. Que bom. Eu acho muito importante. Eu acompanho desde Francisco Julião com as Ligas Camponesas, que eu acho que é um negócio extraordinário. E acho que o nosso Brasil é muito grande, os nossos brasileiros merecem ter dignidade e cidadania. Com certeza. Muito obrigada e estamos aí sempre à disposição e abertos. Importante você falar das Ligas Camponesas, que é um exemplo para nós do MST, né? Da qual nós aprendemos também a fazer a luta pela terra, fazer as ocupações massivas de terra, enfrentar o latifúndio e, atualmente, o grande capital que está se apoderando da agricultura. Muito obrigada. Hein?